Bom, gente, então boa noite, né, para vocês. Bem-vindos aí a mais uma aula de fundamentos de instrumentação. Previsão nossa aqui em torno de 50 minutos. Espero que esteja tudo bem com vocês. A aula está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada, tá? Para vocês possam assistir novamente, se for o caso. Bom, nós vamos dar prosseguimento, então, às nossas discussões aqui, né, em relação ao assunto, né, que a gente já vem tratando, né, desde o primeiro encontro. Vou tentar ser breve agora nesse início, porque tem uma parte mais que eu quero demorar mais com vocês, mais no meio, né, da aula, tá bom? Essa parte aqui inicial, ela praticamente a gente já passou por ela, né? Mas é o seguinte, a aula 4 é instrumentação e controle, aplicações, variáveis de processo. Nós vamos falar de variáveis de processo, vantagens e desvantagens, tá? Da instrumentação. Então, qual que é o objetivo nosso hoje? Ampliar os conhecimentos que envolvem a área de instrumentação. A gente vai avançar um pouco mais hoje. Conhecer os setores, né, e os equipamentos onde a instrumentação pode ser aplicada. Conceituar os tipos de variáveis de processo. Entender as vantagens e desvantagens da instrumentação aplicada ao controle de processos industriais. Bom, então, o que nós já sabemos, né, em relação ao assunto que a gente já vem tratando. Então, no primeiro item, nós já vimos o seguinte, que num processo industrial existe um conjunto de equipamentos que operam realizando transformações de natureza química e física. Foi a aula, parece que, se não me engano, a aula 3, parece, a aula 2, a gente falou de processo, né? Nós falamos inicialmente na aula 2 sobre controle automático, e na aula anterior, que é a aula passada, sobre processo. Então, a gente viu, né, a respeito dos processos de transformação, né, praticamente todos os processos industriais passam, né, por essas transformações. Vimos também que a indústria, né, ela tem buscado cada vez mais automatizar os seus processos. Então, quando a gente fala de controle de processo, é algo assim praticamente já pensado, né, pelo menos por parte das empresas. Até processos mais simples, que a princípio não fazia muito sentido automatizar, já está sendo, né, buscado uma forma, né, de instrumentalizá-lo e automatizá-lo. E outra coisa é o seguinte, no item 3 aí, é que hoje em dia existem diversas possibilidades para a gente poder estabelecer um mecanismo de controle, né? Então, se a gente for hoje no mercado, por exemplo, principalmente assim quando a gente vai desenvolver projetos, né, nessa área de automação e de instrumentação, existem muitos recursos disponíveis, né? E aí é onde entra, né, a figura aí do especialista da área, né, principalmente os engenheiros, os técnicos, no sentido de definir, né, a melhor forma de fazer esse controle, né? Aí definir ali quais serão os equipamentos, os instrumentos que serão aplicados aí para desenvolver, né, e realizar todo o processo ali. Então, essa primeira parte aí é tranquila, né? A gente já vem conversando sobre isso. E para a gente abrir aqui a nossa discussão, eu fiz aqui uma malha, né? Tipo um quadro, né? Para mostrar para vocês, gente, assim, de forma mais organizada, o campo de aplicação, né, da instrumentação. Então, a gente vai perceber aí que a instrumentação ela tem um vasto campo de aplicação no meio industrial, né? Eu estou pegando mais a parte industrial mesmo, né? Eu estou deixando as outras áreas da instrumentação, né? Por exemplo, a parte comercial, é, por exemplo, hospitalar, isso aí tudo fica de fora, porque também tem a ver com a instrumentação. E estou focando mais no meio industrial. É claro que existem áreas adjacentes também. E quando eu falo, por exemplo, de indústria química, indústria farmacêutica, refinaria, indústria têxtil, existem áreas adjacentes que estão ligadas a essas áreas. Mas quando a gente tenta concentrar, né, para criar aí um certo universo de aplicação, essas aí são as principais áreas. E é claro que existem outras aí que a gente poderia estar ampliando aí esse universo. No campo nosso aqui, né, no caso da engenharia metalúrgica, a gente tem aí, por exemplo, a siderurgia, toda a siderurgia, né, a mineração também, a metal mecânica.
também, e áreas correlatas, né? Que é a siderurgia é uma indústria de base, mas ela também comunica com as outras áreas. Então, de modo geral, né, a instrumentação tem aí uma vasta aplicação no meio industrial, tá certo? E como a gente vai, né, assim, quando a gente vai falar dessa questão da instrumentação industrial, a gente começa a pensar nos equipamentos, né? Quais são os equipamentos que normalmente existem dentro dessas plantas industriais, né? Relacionados a esses processos e esse tipo de empresa, né? Das mais variadas empresas, né? Os mais variados setores. Então, nós vemos também uma variedade muito grande de equipamento. Então, nós temos, por exemplo, bombas, caldeiras, fornos, queimadores, refrigeradores, né? Nós temos ainda aqui, olha, aquecedores, trocadores de calor, compressor, né? Condicionadores de ar, secadores, torres de resfriamento. Então, se a gente começar a enumerar aqui tipos de equipamento que fazem parte, né, dos vários tipos de indústria, então a gente vai ter aí uma grande variedade enorme também de equipamentos. Né? Por que eu estou falando isso para vocês? Justamente para a gente poder começar a pensar que a instrumentação ela é feita muitas vezes de forma específica, né? Quer dizer, se eu quiser, por exemplo, automatizar uma determinada área de um determinado processo, então eu vou ter que estudar, né, essa área, né, em todos os sentidos, conhecer os equipamentos que fazem parte dessa área e começar a entender de que forma que vai ser organizado esses equipamentos e o projeto de instrumentação e automação, ele vai ter também que seguir essa mesma linha de raciocínio, né? Então, assim, é complexo, né, muitas vezes, porque, como eu disse, né, tem que ter um conhecimento profundo de cada equipamento e da lógica, né, de funcionamento deles. No caso nosso aqui, a gente não tem como, né, assim, dentro do nosso curso, fazer esse estudo aprofundado, né, como se fosse uma instrumentação para uma área toda. Mas a gente vai tentar trabalhar aqui, pelo menos assim, de forma mais específica, para vocês entenderem, né, pelo menos assim, talvez um equipamento ou dois, três equipamentos ao longo do nosso curso, para vocês começarem a entender como que funciona essa lógica de instrumentalizar e automatizar o processo. Bom, a título de lembrete, nós temos aí a definição, o que é instrumentação. Vou pedir o Thales para ler para nós aí, pode ser, Thales? Está chegando aí, olha. Lê para nós o conceito de instrumentação industrial, por favor. Thales, está me ouvindo? Pode ser a Renata, então, ou então o Marcos. Que é instrumentação? A instrumentação industrial é a ciência que estuda, desenvolve técnicas e aplicações para adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais. Obrigado, Renata. Gente, olha só. Medição, transmissão, indicação, registro e controle. E nós podemos ainda acrescentar, hoje em dia, né, com o avanço, né, das tecnologias, nós podemos ainda acrescentar alarme, monitoramento e uma série de outras funções que também estão, de certa forma, associadas à instrumentação. E aí, o que, vai acontecer? Para cada tipo de função, né, ou ações, né, aí tá as principais ações da instrumentação, para cada uma delas, a gente, obviamente, vai encontrar, né, instrumentos, né, que são desenvolvidos aí para poder atender aí as necessidades. E uma coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui é o seguinte, que quando a gente está falando de automação de processos industriais, tudo isso passa por uma sequência que está diretamente relacionada com o projeto de instrumentação.
Então, quando você vai, por exemplo, desenvolver um projeto de instrumentação, quando os engenheiros, né, e os especialistas estão trabalhando nessa linha de montar esse projeto, definir, por exemplo, como que a instrumentação vai ser feita, né, para ajudar ali na automação, a gente tem que pensar desde o início, né, da concepção do projeto, pensar no processo fabril, né, na parte de manufatura da empresa, em todas as especificações que vão ser feitas, né, os componentes ali, tanto o equipamento que vai ser automatizado, como também os instrumentos que vão fazer parte do circuito ali de instrumentação. Tem que pensar também na montagem, na parte operacional e na manutenção como um todo. Então, vocês vão perceber o seguinte, que é como se fosse uma integração de todos os itens que fazem parte da instrumentação e controle dentro dos processos industriais associados aos equipamentos que fazem parte da planta industrial. Então, isso, né, como eu disse, por isso que eu falei que era complexo, né, a questão do projeto, porque existe uma integração que muitas vezes ela precisa ser estudada e precisa ser bastante definida, né? Então, na hora de especificar, por exemplo, um sensor, às vezes definir, por exemplo, um controlador, né? São equipamentos que vão fazer parte da malha de controle. Então, o que o engenheiro tem que fazer? Então, ele vai ter que realmente estudar a planta industrial como um todo. E aí onde entra, por exemplo, as necessidades e as ações. O que eu tenho que medir? Que tipo de variável, por exemplo, que eu preciso controlar, né? O registro, por exemplo, de dados. Eu tenho que, por exemplo, levantar dados de um determinado equipamento. Como é que eu faço isso? Então, toda essa análise, né, e essa organização, vamos dizer assim, faz parte, então, do projeto como um todo. Tá certo? Não sei se vocês estão me entendendo. Eu estou tentando mostrar para vocês assim, a integração de todos os itens, né, e dos instrumentos e dos equipamentos que fazem parte da instrumentação, junto com a automação, dentro da planta industrial, dentro do processo. Então, por exemplo, se eu tenho lá um trocador de calor, que é um equipamento, tem como instrumentalizar esse trocador de calor? Tornar ele, né, um equipamento, digamos assim, com controle automático? É claro que sim. Mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho um queimador. Eu tenho lá por exemplo, uma torre de esfriamento. Em que parte desse equipamento eu preciso instrumentalizar? Então, o engenheiro, né, de processo, o engenheiro de projeto na área de automação e os técnicos, o pessoal responsável aí, vai ter que estudar isso tudo, fazer esse estudo para definir a melhor maneira, né, o tipo de circuito que vai ser desenvolvido, a natureza da malha de controle, como que ela vai ser criada, e aí é onde que vai ser feitas as especificações, né, e as definições aí a nível, então, como eu disse, de projeto, para que você tenha realmente uma efetividade, para que você tenha algo funcional, né, que atenda lá os objetivos. Porque se não for assim, não justifica automatizar. Então, se não for para melhorar o processo, se não for para gerar, de certa forma, lucro, né? Se não for, por exemplo, quando eu falo lucro, é a parte econômica mesmo. Quer dizer, se, por exemplo, eu vou dinamizar a fabricação, melhorar, né, digamos assim, a parte de fabricação, né, minimizar o uso de matéria-prima, melhorar a qualidade, rapidez, por exemplo, na fabricação, tudo isso depende, né, de certa forma, do processo. Mas quando a gente vai automatizar, a gente tem que pensar nisso também. Então, tudo faz parte. Tá? As principais variáveis de processo, aqui, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos, toda vez que eu falar para vocês variáveis de processo, na realidade, eu vou tratar de um termo técnico que nós denominamos, né, de mensurando. Então, no caso, por exemplo, né, os principais variáveis de processo aqui, seja elas de natureza físico-química, tem algumas aqui, olha, pressão, nível, temperatura, vazão, velocidade, tensão, pH, por exemplo, né, que é de natureza química, né, e outras variáveis. Então, o que que acontece? Basicamente, como a gente tem, né, todas essas variáveis, obviamente elas vão estar relacionadas a algum tipo de processo.
Então, se você tem, por exemplo, né, que nós vamos ver um exemplo mais à frente aqui, um trocador de calor, por exemplo, aí, obviamente, esse trocador de calor, ele tem ali as variáveis que fazem parte do seu funcionamento, que tem a ver com a natureza do seu funcionamento. E aí nós vamos ter que definir exatamente o que, que nós vamos fazer, que tipo de ação que nós vamos determinar. O que, que a gente vai precisar medir? Ah, vou precisar transmitir alguma informação? Como é que vai ser feito isso? Como é que vai ser feito um sinal? Como é que esse sinal vai ser emitido? Então, vou ter lá uma emissão de um sinal, a recepção de um sinal. Como que eu vou tratar esses dados dessa, né, dessa malha que vai ser, digamos assim, criada, né, com esses equipamentos e esses instrumentos? Como que vai ser essa lógica de funcionamento em cima desse equipamento? Que no caso aqui eu estou tratando como se fosse um trocador de calor. Estou tomando como exemplo. Então, a gente precisa entender, né, que existe essas ações, né, que são direcionadas para as variáveis de processo, e nós temos, então, as variáveis de processo possíveis que podem aparecer ali no processo em si, tá certo? E no caso, né, quando a gente fala de variáveis de processo, normalmente a gente faz uma classificação. Então, basicamente, a gente trabalha com três classificações. A gente vai ter o que nós chamamos de variável de processo controlada. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês. Nós temos também a variável de processo manipulada e as variáveis de processo aleatórias. Essas aleatórias elas estão associadas ao que nós chamamos de distúrbio, né? Daqui a pouco também eu vou dar um exemplo para vocês. Então, quando eu volto nessa tabelinha aqui atrás, olha, pressão, nível, temperatura, vazão, pode ser que qualquer uma delas, né, qualquer uma dessas variáveis, elas vão pertencer a um desses grupos que estão aí. Pode ser, por exemplo, que eu preciso manipular uma vazão. Então, se eu vou manipular uma vazão num determinado processo, então essa vazão ela passa a ser considerada uma variável manipulada. Se eu preciso, por exemplo, controlar o nível de um tanque, então esse nível, que é uma variável, você pode ver aqui atrás, olha, ele é uma variável, tá vendo? Ele passa a ser, então, considerado uma variável de controle. E se por acaso existir alguma variável que participa do processo, né, que pode ser uma variável, inclusive, externa ao processo, que ela entra também no processo para participar junto, ela pode ser considerada uma variável aleatória. Normalmente, as variáveis aleatórias, elas não são medidas. Você não tem condição, por exemplo, de controlar. Por isso que são chamados de distúrbios, né? São variáveis normalmente que aparecem ali num dado momento, em alguma circunstância qualquer ali. Eu preparei aqui alguns exemplos mais adiante para a gente poder entender um pouco mais sobre essa classificação que está aí, né? Então, gravem bem isso aí. É muito importante vocês entenderem que as variáveis de processo elas podem ser do tipo controlada, manipulada e aleatória. Tá ok aí, Renata? Thales, Marcos, tá ok? Pode passar? Pode passar, professor. Bom, aqui, olha, tem um exemplo simples aqui. Eu vou pedir a ajuda de vocês para me ajudar a raciocinar aqui. O que, que nós temos aí, Thales? Olha aí. É um tanque, aparentemente com água, algum produto líquido, né? É. Ele tem um cano que recebe líquido. Isso, Provavelmente ali esse tanque do meio pode ser algum misturador, alguma coisa. E ele tem isso. a vazão dele aí para entregar o produto aí no final, né? Agora vamos lá. O que está dizendo o lado aí? Olha, na prática é o quê? Qualquer variável que venha produzir movimento ou força poderá ser detectada. Então, se a gente começar a olhar para esse processo aí, isso é um processo, tá vendo? Se a gente for olhar para ele, nós vamos verificar, por exemplo, o nível. Verdade? Olha lá. Olha a minha tabelinha lá atrás, ó. Nível, tá vendo, ó? Eu poderia, por exemplo, deixa eu adiantar aqui, olha. Vazão, por exemplo. Eu poderia detectar vazão aí, temperatura do líquido. Digamos que eu queira controlar o pH do líquido, por exemplo.
Eu não sei que líquido que é, mas digamos que eu preciso controlar o pH. É uma variável de natureza química. Então, o que está acontecendo? A gente precisa começar a entender, por isso que eu falei lá atrás com vocês, que a gente tem que conhecer o processo, para entender, por exemplo, quais são as variáveis que vão fazer parte dele. E de que forma, né, que essas variáveis vão ser, de certa forma, ou monitoradas, ou controladas, ou medidas. Eu vou ter que, talvez, retirar, né, desse processo alguma informação, eu vou usar essa informação, né, com algum objetivo. Então, a gente começa a perceber a lógica da instrumentação e da automação, tudo junto, né? No sentido de tentar aí ver de que forma que vai funcionar, né? Eu tenho que entender realmente o funcionamento. Então, qualquer variável que venha produzir movimento ou força, né? No caso aí, nós temos aí o líquido operante aí, né? Pode ser uma água, por exemplo, um óleo, né? O que for. Então, ele tem essa natureza, né? Pela própria natureza do fluido, né? Ele também já passa para a gente um indicativo de que forma que ele pode ser controlado, medido, né? Então é isso, tá? Bom, eu tenho um outro exemplo aqui, pessoal. Ó, dá uma olhadinha aqui. Talvez um esqueminha, né, que eu peguei, justamente para mostrar para vocês, né, que nós podemos ter dentro de um processo situações associadas, por exemplo. Eu poderia ter, por exemplo, no caso aí, um tanque, né, que tem uma mistura também. Você pode ver que eu tenho aí entradas e saídas de fluido, né, para formar essa mistura. Essa mistura aí eu estou chamando essa parte mais azul aí, né. Aí eu tenho, né, várias condições digamos assim, de medição, né, eu preciso poder fazer algumas indicações, né. As indicações aí são registros, tá, de leitura, né, de medida, por exemplo. Digamos que eu preciso lá de um manômetro, de um termômetro, por exemplo, né? E eu preciso ali, por exemplo, controlar o nível, por exemplo. Então, eu preciso colocar, né, instrumentos, indicadores ali, né? Então, mas eu queria que vocês entendessem nesse esquema aí, né, mais assim, de que a gente precisa realmente analisar, né, como eu disse, o processo como um todo, para tentar entender que tipo de variável que faz parte desse processo, né? Então, pode ser, por exemplo, normalmente um meio líquido, pode ser um meio gasoso, ou até mesmo um meio, né, uma matéria-prima sólida, por exemplo, né? Então, nós podemos trabalhar com todas as situações possíveis dentro do processo industrial. Vai depender do processo em si, né? No caso aí, né, estou chamando aí de mistura AB, porque realmente dentro desse tanque maior aí, olha, vai haver uma mistura. Então, essa mistura aí, muitas vezes eu estou considerando como se fosse um meio que eu vou precisar controlar, por exemplo. Então, por exemplo, a quantidade de uma mistura, né, por exemplo, quanto o percentual de um elemento e outro, ou de uma substância e outro. Então, eu precisaria, talvez, lançar a mão de uma forma de definir, por exemplo, né, qual o volume de uma substância que vai fazer parte da mistura e qual o volume de outra substância. E, de repente, instrumentalizar isso e automatizar isso de tal forma que eu consiga organizar essa mistura aí dentro do tanque. Outra coisa importante... deixa eu voltar aqui atrás, só para reforçar aqui. Então, no caso, né, nesse caso específico aí, essa mistura, né, azul aí, faz parte do tanque, se eu precisar desenvolver algum processo que vá atuar diretamente sobre ela, então aí eu vou ter que definir que sobre ela eu vou ter algumas variáveis que eu vou precisar controlar. Então, de acordo com a nossa definição de variável controlada, olha lá a definição, ó, variável controlada é a variável sobre a qual o controle atua. Então, se eu vou precisar atuar sobre essa mistura azul que está aí, né, essa substância azul, né, então ela vai ser o meu ponto de controle, né? Então, eu vou manter o quê? Todo o meu direcionamento a nível de controle sobre ela. E a minha malha de controle, ela vai ser construída com o objetivo de atender a esse objetivo aí, de controlar essa mistura. Então, ela vai ser, como eu disse aí, o nosso objeto de controle, né?
Então, as nossas variáveis de controle vão estar sobre ela. E para mim fazer, muitas vezes, o controle dessa mistura, muitas vezes eu preciso manipular uma outra variável. No caso, por exemplo, eu poderia estar citando aí como exemplo, por exemplo, manipulando um vapor, por exemplo, que vai fazer parte do mesmo processo. Se eu voltar lá atrás, por exemplo, dá para explicar para vocês, tá vendo? Ó? Digamos que eu tenho um vapor circulando na rede e eu preciso controlar a minha mistura. Então eu vou ter, por exemplo, a necessidade de manipular a vazão do vapor para poder controlar, né, a minha mistura. Então muitas vezes na instrumentação acontece isso, né? Então eu preciso muitas vezes manipular, né, uma variável para me controlar outra variável e assim por diante. E isso assim, normalmente isso acontece demais, né? Então, muitas vezes a gente faz é como se fosse uma manipulação para definir uma forma de controlar, né, uma outra variável, tá? Então, resumindo, assim, se a gente fazer um resumo por definição, seria o seguinte: nós vamos ter então o que a gente chama de variável de processo, que é qualquer grandeza ou condição de um processo que é possível, né, de variação, que muitas vezes, né, e se tiver necessidade de fazer controle sobre essa variável, ela vai se transformar na variável controlada, né? A variável controlada é aquela onde o processo vai ter que atuar para poder controlar. E a variável manipulada é essa outra variável que eu vou precisar mexer nela, alterar ela, né, digamos assim, para que eu possa controlar a outra. E o outro elemento que entra aí dentro da lógica do controle é o nosso valor desejado, que a gente chama de set point, que é aquele valor de referência que eu preciso ter, né? Eu preparei mais adiante aqui um exemplo para a gente poder levar essa lógica que eu estou tratando com vocês aqui, né? Eu estou falando aqui para vocês de variável de processo, variável controlada, manipulada e set point. Então, dentro de um pequeno circuito, né, que eu preparei aqui nos próximos slides, para a gente entender como que isso funciona melhor, tá bom? Vamos ver se está aqui mais adiante. Olha aí, Thales, Renata, Marcos. Esse controle aí, gente, é manual. Então, se eu quisesse, por exemplo, vamos lá, vamos tentar entender aí, ó. Ô, Thales, dá dando para ver a válvula aí, ó. Olha lá. Eu Sim, tenho tá sim. uma válvula de vapor, eu tenho ali uma tubulação, né? Isso aí é como se fosse um aquecedor, né? Digamos que seja um aquecedor. Então, eu tenho entrada de água fria e saída de água quente. Eu tenho entrada de vapor que passa no tubo. Então, por um processo de troca térmica, né? Tipo uma serpentina. Então, não sei se você já ouviu falar de trocador de calor, né? Esse aí é o modelo, né, de tubo, né? Com casco, né? Então, qual que é o objetivo aí? Aquecer a água. A água entra fria, sai quente. E aí, gente, o que vai acontecer? Nós temos o operador aí, vocês observam que o set point aí está com ele. Então, ele é que é o responsável em definir a temperatura do sistema. Digamos que ele queira, por exemplo, que essa temperatura saia em torno aí de 75 graus. Então, você pode perceber que ele vai ter que fazer um controle na válvula de vapor. Sim ou não? Olha lá. Então, se ele vai, por exemplo, se ele tem uma temperatura de referência, porque ele tem um termômetro lá na frente, tá vendo? Ele tem um termômetro que vai funcionar como indicador da temperatura de saída da água, né, Thales? Então, ele vai fazer o seguinte, manualmente, por isso que está chamando aí de controle manual, manualmente ele vai ter que operar essa válvula que está aí, que é a válvula de vapor, ele vai ter que fazer isso com o braço dele, de tal forma que ele vai controlar a saída de água, ou seja, qual que é a variável controlada? A temperatura da água de saída. E qual que é a variável manipulada? É a vazão de vapor. Vocês conseguem enxergar aí a vazão de vapor sendo manipulada, sim ou não? Sim, senhor. Pois Dá para é. ver aqui. Pois é. Então, aí volta nessa definição que eu falei aqui, olha. Então, nós temos a variável de processo, todas elas são de processo. Voltando, ó, temperatura da água quente, que é a água de saída,
Mas aí, para que eu consiga, né, definir a temperatura lá de saída, que é 75 graus, que eu estou dando como exemplo aqui, eu preciso manipular a minha vazão aqui na válvula, né? No caso aí o vapor, né? Mais vapor, menos vapor, e aí eu vou influenciar a troca térmica dentro do aquecedor para que, de certa forma, também influencie a temperatura de saída da água. Então, gente, é sempre assim o processo, né, da gente poder aí instrumentalizar o sistema, né, para a gente ter aí, o tempo todo a gente vai ter isso aí, olha, variável de processo, variável controlada, manipulada e set point. Agora, e se a gente, ao invés de fazer isso manual, a gente quisesse, por exemplo, trocar e montasse aí uma malha automática? Aí a gente vai ter que mudar. Nós vamos eliminar, né, o operador, não é isso? E vamos, então, substituir, né, as funções que o operador deveria realizar, né? Quer dizer, ele teria que olhar para o termômetro, ele teria que manipular a válvula, ele teria que ter mentalmente o valor do set point, não teria? E aí ele teria que atuar sobre a válvula, assim, manualmente. Nada disso ele vai fazer. Então ele vai ser substituído por um sistema parecido com esse aí. Então ele vai ter lá um regulador, né? Ele vai ter, por exemplo, um sensor. Tá vendo? Olha, o equipamento permanece normal. Quer dizer, esse aquecedor de água aí é o mesmo aquecedor que eu tenho aqui no processo manual. Porém, aí eu vou lançar a mão dos instrumentos para poder automatizar aí e produzir aí o que a gente chama de controle automático. Então, assim, o que vai acontecer na realidade? Eu vou melhorar bastante o funcionamento do meu sistema de aquecimento de água. Porque aqui, por exemplo, quando eu faço esse processo manual, eu dependo de uma pessoa o tempo todo ali para poder acompanhar o processo, né? O erro humano, né? Às vezes as intempéries, alguma coisa assim, né? É claro, né, que o controle manual também funciona. Mas se eu conseguir fazer ele de forma automatizada, né, muito melhor. Porque aí no regulador, por exemplo, eu posso definir uma temperatura aí, no caso lá, aqueles mesmos 75 graus, que vai ser o meu set point, que vai ser a minha temperatura desejada, que eu quero, né, na saída lá da água, e eu vou, né, conectar o meu sensor na saída, para ele poder sentir ali, né, ele vai ter ali a capacidade, como é um sensor térmico, né, ele vai ter a capacidade de enviar uma informação para o regulador, ele vai comparar o valor de saída da temperatura da água com o valor pré-definido nele mesmo, né? Porque esse regulador ele é programado, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a comparação e dizer, olha, eu vou mandar um comando aqui para a válvula abrir mais um pouquinho, porque se a válvula abre mais um pouquinho, eu vou aumentar o fluxo de vapor. Ou então eu vou fechar a válvula. Ah, vou diminuir um pouquinho aqui a vazão da válvula. Então o regulador ele consegue, né, comunicar com a válvula. E essa válvula aí ela é automatizada. Ela tem um sistema, né, de transdutor aí, né? Depois nós vamos ver mais lá na frente como que funciona essa parte, né, de emissão de sinal, né? Então esse do regulador vai para a válvula, emite aí um sinal e esse sinal ele produz um efeito físico sobre a válvula e a válvula ela muda, né, internamente, né? Se ela for uma válvula, por exemplo, ou de globo, ou uma válvula de esfera, né? Dependendo do modelo da válvula. Então o mecanismo interno da válvula ele muda, né, de posição e aí altera o fluxo de vapor. Uma vez alterando o fluxo de vapor, automaticamente também interfere na questão da temperatura da água. Então, nós temos o sensor na ponta, né, fazendo sempre ali o sensoriamento da temperatura, o regulador e o mecanismo de controle da válvula. Tudo isso, gente, automático. Tá certo? Nós temos, eu não falei do dreno, né? E tem o dreno aí, olha, que vai liberar o condensado, né? Porque uma vez acontecendo a troca térmica dentro do trocador de calor, nós temos aí que liberar também o dreno, né? Normalmente o dreno é mais livre, né? São as válvulas de escape, né? Que você coloca na saída
para liberar o excesso aí que é produzido dentro do sistema. Tá bom? É um sisteminha simples, mas eu acho que dá para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Saindo de uma malha manual, um controle manual, para automático. Substituindo o operador por instrumentos de controle. Tá? Agora, pessoal, veja bem. Olha esse esquema aí. Vamos dar outro exemplo aqui de um aquecedor a vapor. Tá certo? Que é um equipamento industrial também. Aí, olha lá. Thales, Renata e Marcos. Marcos, tá dando para ver aí? Sim ou não, gente? Sim, professor, tá. Ó, perceba a tubulação verde e a tubulação cinza. Eu vou passar os slides aqui, vocês vão percebendo, ó. Água fria e água quente. É o mesmo processo, tá? Então, nós temos, né, a entrada de água e saída de água. O que nós queremos fazer na realidade? Eu quero criar um sistema automatizado, né? Então, eu tenho vapor entrando e vapor saindo. Então, eu estou trabalhando com dois fluidos. Eu tenho um fluido operante, que é o vapor, né, que vai passar no tubo, e tenho, né, o reservatório aí verde, né, que no caso aí poderia ser a água, né, a água fria, e que uma vez ela dentro do reservatório, no caso do aquecedor, ela vai trocar, né, é um processo de transferência de calor, de condução, né, condução e também convecção, né, convecção líquida, né, porque a troca térmica se dá em meio líquido, é o vapor passando calor para o tubo cinza, né, no caso, e depois uma outra troca térmica do tubo cinza para o líquido, né, que no caso é a água que está dentro do reservatório do aquecedor. E aí, o que vai acontecer? Para mim poder instrumentalizar esse equipamento, eu vou colocar, então, né, a minha unidade de controle, que é aquele mesmo regulador que estava lá no outro desenho, lá no outro processo. E aí eu vou colocar, por exemplo, um elemento na saída aí de água quente, tá vendo? Ó? Como se fosse aí um medidor de temperatura, por exemplo, para mim fazer a indicação de qual é a temperatura de saída, porque na realidade eu preciso do registro dessa temperatura. Veja bem, eu não estou controlando outras variáveis, não. Estou trabalhando só com a entrada de vapor, ou seja, com a vazão, né, que eu vou controlar na válvula. Tá vendo? O elemento final de controle, ó, é a válvula. Então, o que está acontecendo aí? Eu estou controlando a temperatura da água de saída e colocando uma válvula para estabelecer o fluxo na entrada, quer dizer, uma válvula de vapor, para controle, né, do vapor. Então, na verdade, eu vou precisar de uma unidade de controle para fazer todo esse comando aí e instrumentalizar esse processo aí. Vamos lá, vamos definir qual é a variável de processo, então. Lê para mim, Thales, aí, de roxinho aí, ó. Qual que é a variável que eu estou querendo controlar? O PV, né? É a A temperatura. temperatura da água, é. Temperatura da água. Então, aí, essa temperatura da água, ela se transforma numa variável controlada. Então, é ela que é o meu objeto de controle, correto? Ela faz parte do processo. Olha bem, a temperatura da água, ela é uma variável do processo, só que nessa condição aí, ela se transforma também numa variável controlada. E aí, eu vou precisar manipular a vazão de vapor. E aí, a vazão de vapor, ela vai se transformar numa variável que é manipulada. Então, gente, o que está acontecendo aí? É para reforçar aquilo que eu falei com vocês lá atrás. Eu vou mexer na vazão de vapor, tá certo? Eu vou manipular a vazão de vapor para controlar a temperatura da água. Então, aí é aquele conceito, né? Eu vou ter essas duas variáveis, todas duas são variáveis de processo, né? Mas uma está na condição de variável controlada e outra está na condição de variável manipulada. Vocês entenderam? Melhorou aí a compreensão? Perfeitamente, professor. Tá. E aí, a temperatura, né, o set point, que é a temperatura lá desejada para o sistema, vai ser programada na minha unidade de controle, né? Então, como eu disse mais adiante no
nossas aulas aí, nós vamos falar mais sobre isso, mas a princípio, só para a aula de hoje, você entender o seguinte, que eu tenho como definir a temperatura que eu quero na saída da água aí do aquecedor. Quer dizer, essa água quente, por exemplo, eu tenho como controlar essa água o tempo todo. Imagina esse aquecedor atendendo um hotel, por exemplo. Eu preciso de 75 graus, por exemplo, mas eu não preciso de uma temperatura fixa. Eu posso, por exemplo, estabelecer parâmetros de máximo e de mínimo, por exemplo, dentro do meu set point. Eu coloco uma temperatura de referência e coloco lá, por exemplo, no mínimo, digamos que eu coloco lá assim, ó, no mínimo 60 graus, no máximo 80 graus. E aí eu vou deixar uma temperatura média ali em torno ali de 70 e poucos graus. Eu posso aumentar a margem de controle, estão entendendo? O meu set point, ele pode ser, inclusive, variável dentro de uma margem. Depois nós vamos conversar mais sobre isso, sobre limites, máximo e mínimo, né? O processo de medição aí. E aí, mas aí eu vou ter uma temperatura de referência que é 75. Tá ok? Então, vamos lá. Variável controlada, a temperatura da água, variável manipulada, a vazão do vapor e o set point, 75 graus. Então, essa é a ideia básica do sistema automatizado. E uma unidade de controle para fazer todo esse controle aí. Se a gente fosse levar isso, gente, para uma malha de blocos, né, isso aí a gente chama de diagrama de blocos, é a mesma malha de controle que eu acabei de mostrar para vocês aqui, de forma esquemática, para esse diagrama aqui, né, que é o diagrama de blocos. Então, vamos lá. Aqui já vem um pouco de simbologia, né, da malha, né? Então, eu vou ter o set point, eu vou ter lá o estabelecimento de menos e mais, ou seja, de máximo e de mínimo. Eu vou ter o elemento comparador. Eu estou fazendo da esquerda para a direita, tá? Eu vou ter o controlador vai atuar sobre o processo e eu vou colocar o quê? Para mim obter uma variável controlada lá na frente, eu vou precisar de um sistema de sensoriamento. Então, eu vou ter que ter um sensor, né? Porque aqui não mostra o sensor, né, para nós. Mas esse sensor ele vai ser colocado no sistema justamente para voltar com essa informação para o meu comparador. Então, veja bem, o sensor ele vai ter que ser colocado na saída, né? Para justamente medir a temperatura de saída para voltar com a informação para o meu comparador. Uma vez programado o set point, ele faz a comparação e estabelece o ajuste que for necessário, seja para aumentar ou diminuir a vazão de vapor lá no meu sistema. E ele vai emitir um sinal justamente em cima da válvula, né? Dessa válvula de vapor aí, de controle de vapor. Tá certo? E vai alterar, como eu disse, o fluxo dela. Então, essa daí é o diagrama de blocos para esse sistema aqui, ó. Para esse sistema. Então, o set point expressa a saída desejada para o sistema, enquanto a variável controlada expressa o real, né, o que ocorre na prática, e o controlador gera sinal de controle para atuar sobre o processo. É bom reforçar para vocês aqui que o processador ele vai justamente minimizar o que a gente chama de erro, né? Porque, por exemplo, se houver uma variação muito grande, aí ele vai lá e acerta e faz o controle da válvula de vapor para poder manter a estabilidade da variável, porque o objetivo aqui é controlar a temperatura da água, né? A ideia, gente, é que o erro seja zero, tá? No sistema aí de controle, para poder manter a estabilidade o máximo possível, dentro das condições ideais, tá bom? Com relação aos distúrbios, né, é importante dizer para vocês o seguinte, que os distúrbios podem acontecer. Imagina que esse trocador de calor ficasse no galpão, por exemplo, ou em cima do telhado, ou na laje do hotel. E se começasse a chover, em dias, por exemplo, que tem muito calor, então essa temperatura externa, né, as intempéries, por exemplo, as situações externas que são relacionadas ao ambiente externo, elas vão interferir também no processo de troca térmica. Não é verdade? O que vocês acham? Imagina se começar a chover, por exemplo, no casco do trocador de calor, do aquecedor. Depende da temperatura da máquina, né, professor? Se for uma máquina com temperatura muito alta, às vezes nem faz muita diferença, né? Mas se tiver uma alteração substancial, por exemplo, às vezes num dia mais frio, o que vai acontecer?
consequentemente, como o meu set point é mantido em 70 graus, 75 graus, aí o controlador, como ele é inteligente, ele vai, de certa forma, tentar amenizar esses impactos dessas variáveis aleatórias sobre o sistema. Então, na realidade, você não vai precisar muito assim ter que medir essas variáveis aleatórias, mas elas vão participar também do processo de alguma forma. Se a gente voltar aqui na malha, vocês estão vendo aí o distúrbio? Olha lá. Vocês viram a setinha do distúrbio? Ele aparece, tá vendo? Então, nós não podemos pensar, por exemplo, que ele nunca vai existir. Na realidade, ele existe o tempo todo. Estou dando um exemplo aqui, né, mais assim, grosseiro, né, da questão aí do meio externo. Chuva, às vezes está fazendo muito frio, por exemplo, de certa forma interfere, né, na temperatura. E aí esses distúrbios eles vão aparecer também no sistema, e eles fazem parte. Nós temos as variáveis internas, a manipulada e a controlada, temos lá os elementos né, o set point, que é a temperatura de referência, as variações máximo e mínimo, mas também nós temos aí os distúrbios, que são considerados as variáveis aleatórias. Com relação às variáveis aleatórias, né, elas podem acontecer tanto na entrada quanto na saída, né, do equipamento. E elas são devidas basicamente às condições de operação, condições ambientais, desgaste de equipamento, falhas de equipamento e outros fatores, né? Os fatores climáticos, por exemplo, né, que está relacionado às condições ambientais, e também algum tipo de reação que ocorre, ou endotérmica ou exotérmica, né, ou que recebe calor, troca calor, tudo isso vai impactar ali dentro do equipamento ali. Obviamente que se você estiver trabalhando com uma malha automatizada, você vai ter mais domínio sobre essa questão aí, caso haja essas variações, né? Com relação às vantagens do controle automático, né? Por que nós automatizamos então? Então fica muito claro, né? Agora para a gente poder entender isso, né? Então o objetivo aí é aumentar a produtividade, garantir mais qualidade, reduzir custo, eliminar, né, e reduzir possíveis erros, aumentar, né, a segurança do sistema, né, confiabilidade, por exemplo, agilizar a manutenção. Imagina só no caso de manutenção, eu tenho os registros dos dados, tenho as informações do processo, obviamente eu tenho isso assim muito fácil, né, de ser observado. Se eu tiver que tomar alguma atitude, por exemplo, e fazer alguma intervenção no equipamento, como eu tenho ele todo automatizado, fica muito mais fácil, né? E aí, o mais importante aí, gente, é a continuidade do processo. Então, quando a malha é automatizada, você tem uma garantia de continuidade, uma efetividade maior, né? Normalmente não tem que parar, não tem que ficar, muitas vezes, assim, em dúvida, né? Sobre alguma indicação de medida. Então, tudo isso, né, faz parte ali e você consegue ter um domínio maior sobre o processo em si. Tá certo? Outra questão importante com relação ao controle automático é porque, olha bem, até brincando um pouco com vocês aí, olha só, ele não fica nervoso, não fica distraído, né, lá, não é atraído por outras situações externas, não solicita intervalo de descanso, não fica cansado, não tem problemas emocionais. Por que eu estou falando isso tudo com vocês? Ó, não pede folga no final de semana, não sai de férias e nem reivindica. Mas todas essas condições que estão aí tem tudo a ver com o controle manual. Agora, se a gente tira o controle automático e coloca o controle manual, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma pessoa, né, um cidadão lá, um operador, para realizar o processo. É uma malha fechada do mesmo jeito, porém, dependendo da ação humana, né? E aí, no caso da ação humana, essas questões todas aí podem acontecer, de certa forma, diferentemente do controle automático. Agora, o controle automático também apresenta desvantagens. E a gente poderia citar também aí, olha, a questão do erro. Muitas vezes, né, às vezes uma programação, né, que não foi devidamente feita dentro dos parâmetros. E, às vezes, né, está escrito aí, olha, opera somente quando estiver dentro das condições previstas pelo fabricante. Muitas vezes ela não consegue, né, assim, enxergar uma situação diferente que possa acontecer.
porque às vezes, né, o controlador ele está especificado para uma condição de mínimo e máximo daquele limite ali. E se vier algo muito diferente, aí o equipamento ele não é suficiente para poder atender. Aí já é uma questão de projeto, né? Outras questões relacionadas à aferição, calibração, também pode impactar aí na questão do controle. E isso aí pode fazer parte aí do sistema como desvantagem. E por último aí, são as manutenções normais que são requeridas, né? Principalmente aquelas, né, que são determinadas pelo fabricante e que periodicamente teria que fazer a inspeção lá. Aí teria que ter a presença, né, do técnico, né, para averiguar, né, e até verificar como que está ali a exatidão do equipamento, se ele ainda está dentro dos parâmetros, né, e dos padrões estabelecidos. Caso contrário, ele tem que ser aferido. Então, é uma questão assim que é normal de se fazer. Mas a gente está colocando como desvantagem, porque se o equipamento, né, se o instrumento não tiver dentro das condições padrões de funcionamento, obviamente ele vai fornecer uma leitura errada, né? Ou talvez vai funcionar de forma equivocada. Isso aí é ruim. Então você não vai ter o resultado que você esperava. Tá certo? Então, com relação às considerações finais da aula de hoje, né, nós temos aí o seguinte, que quando se fala em automatizar processos, estamos falando em mais eficiência, menor custo e melhor aproveitamento de tempo, por meio de quê? De integração do sistema. Então, quando eu falo malha, que eu falo, por exemplo, projeto, organização dos instrumentos ali para automatizar um determinado equipamento, eu tenho que pensar, então, de forma integrada como que isso tudo vai funcionar, tá certo? Obviamente, pessoal, que a presença humana, ela também faz diferença e ela faz parte. A gente não consegue eliminar o homem 100%, mas nós estamos caminhando, né, a passos largos para que essa dependência do homem seja cada vez menor, né? E os instrumentos, a cada vez mais aumentando aí, né, em qualidade, em sofisticação, eles vão substituindo, né, essas tarefas aí, principalmente essas tarefas mais pesadas, mais sujas, e que o homem muitas vezes não tem tanta necessidade de fazer, tá bom? Por último, gente, quase terminando aqui, tem essa tabelinha aqui que eu vou enviar ela depois para vocês, de alguma forma. Inclusive, essa tabela é muito importante para vocês, porque ela vai mostrar justamente a classificação das variáveis. Observa lá para vocês verem, ó, no quadrinho verde lá, ó, eu estou pegando as principais variáveis que são, assim, aquelas que mais estão presentes aí nos equipamentos. Temperatura, por exemplo, no verde aí, tá vendo? Pressão, vazão, nível, tá vendo? E outros. E aí, nós temos o agrupamento dos tipos de instrumentos que fazem parte, né, e são dedicados a cada tipo de variável dessa. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável lá relacionada à temperatura, no caso, a temperatura, então eu vou ter um instrumento específico. Então, eu vou ter lá um termopar, um termômetro. Você vai ver que existe, né, se você pegar um catálogo de fornecedor, né, que comercializa produtos de instrumentação, é tudo separado, né, por categoria, e você vai ter vários instrumentos aí dentro da mesma categoria para atender um determinado tipo de variável, né? Então, no caso de pressão também, eu vou ter, tá vendo lá, instrumentos específicos, vazão, da mesma forma. Eu estou elaborando uma proposta de trabalho para vocês, para a gente fazer agora para a segunda etapa, de tal forma que vocês vão pesquisar esses componentes aí, né? Esses instrumentos, esses equipamentos. E aí nós vamos usar um agrupamento mais ou menos parecido com essa tela que está aí, para a gente identificar alguns deles, para vocês conhecerem, né, esses instrumentos e saber basicamente como que eles funcionam, né? Pela descrição técnica, né? E aí a gente vai pesquisar alguns fabricantes também para ajudar a gente a entender melhor sobre isso. Mas isso é um trabalho que eu estou preparando ainda para vocês, mais para frente aí, tá bom? Outra coisa importante aí, gente, nessa tela, é a definição, por exemplo, daqueles instrumentos que vão ser instalados no campo
né? Porque você tem a planta industrial como um todo, mas você tem a parte que está no campo e a parte que fica nos painéis, né? Então, alguns instrumentos são instalados na que a gente chama de campo, quer dizer, às vezes numa parte mais externa. E outros estão mais a nível de painel, inclusive em salas de controle também, a parte interna, né? Então, existe também essa classificação em relação à distribuição. Não só a classificação por variáveis de processo, mas também por natureza de instalação, seja no campo ou seja nos painéis. Tá? Sobre malha fechada e malha automática, eu estou deixando para vocês, para amanhã, eu gravei uma aula assíncrona, onde eu vou explicar melhor para vocês a respeito de malha manual, né? É, malha automática. E eu vou falar de malha fechada e malha aberta também. Então, veja bem, ó, malha fechada e malha aberta. E malha manual e automática. Então, vou pedir a vocês para assistir amanhã essa videoaula. Eu acho que é em torno de 25 minutos, 30 minutos, mais ou menos, tá bom? E aí você vai fechar esse assunto de hoje, junto com a aula de hoje. Tá bom, gente? Eu agradeço vocês aí, a presença. Professor, ah, deixa eu te interromper, eu tenho uma dúvida. Ah, aquela linha do tempo que você pediu para a gente fazer, Certo. eu não sei se ela estava ok nem nada, não. Aí, como é que você vai fazer com a pontuação? Você vai postar ela quando? Pra eu saber mais ou menos. Ah, você está querendo saber a correção, né? É, porque eu não sei se eu tinha feito direito, entendeu? Ah, tá. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou corrigir o trabalho de vocês e dar um retorno, que eu não corrigi ainda não, tá? Eu estava esperando fechar essa etapa, porque a etapa nossa vai fechar dia 29, agora. Você tá entendendo? Não, tá Inclusive, beleza. Eu vi que a linha do tempo tá para o dia 16 e o fichamento para o dia 30. dia 30/6. É, Então, eu tô deixando vocês bem confortáveis, né? Quer dizer, a primeira etapa nossa fecha no final do mês agora. E aí nós vamos fazer uma prova, tá, gente? No finalzinho aí. Inclusive, eu queria que vocês me avisassem depois qual que é o melhor dia para vocês, porque essa prova de vocês, eu vou dar 48 horas para vocês fazerem, tá? Então, vocês vão ter que... Mas eu não pode passar do dia 29, não. Aí, se você falar que a qualquer momento você quer fazer, combina aí entre vocês três e manda no grupo lá para mim. Pode ser dia 25, dia 26, mas eu vou dar para você. Você vai deixar ela aberta lá no sistema e a gente pode fazer quando quiser isso. Não. Vocês vão falar para mim o dia que vocês querem fazer, tá? Entendeu? Não pode passar do dia 29, mas na hora que você falar assim, olha, professor, nós queremos fazer a prova, aí eu libero e dou 48 horas. Ah, entendi. Beleza. Por exemplo, se quiser fazer a prova dia 27, tem jeito? Tem. Dia 27, 28, 29, aí dá 48 horas, ó, fechou. Agora, se você, eu quero fazer dia 29, aí não tem jeito não. Dia 28, tem jeito não, por quê? Porque não vai dar tempo, entendeu? Eu preciso dela, eu preciso que vocês me enviem ela de volta dia 29 no máximo. Então vocês vão ter que ver aí as disciplinas que vocês têm, as outras disciplinas, o aperto seus, que não sei como que tá. Aí vocês me falam, tá bom? Beleza, Entenderam? então. Beleza, então, Agora, professor. a linha do tempo eu vou corrigir e enviar para vocês, dar o retorno aí, o fichamento também, tá bom? Ah, beleza. Aula ok. O fichamento ficou para que dia mesmo, professor? a Renata falou aí, dia 16, né, Renata? É Não, amanhã. não, tá dia 30/6. Ah, dia 30? Isso. Pode ser dia 30, não tem problema não, porque, gente, é o seguinte, esse fichamento, enquanto você está fazendo, ele está estudando para a prova também, entendeu? Por isso que eu empurrei para frente. Assim, a linha do tempo que é dia 17. Tá? Isso. Uhum. Aqui, aula síncrona amanhã, tá? Eu vou enviar o link para vocês. Tá, ok. Tá, beleza, professor. Vou colar lá que minha aula tá começando lá da outra. Boa noite. Falou, professor. Boa noite. Um abraço. Tchau.